Olá, olá! Que alegria! Nós estamos aqui no segundo podcast da comunidade Raio de Luz. Um presente de Deus estarmos aqui nesta missão, porque é uma missão. E é uma alegria esse segundo podcast que o Senhor preparou para nós com a presença do nosso amigo querido, que vem direto de Goiânia, Roberto Tanus, que vai falar conosco nesse podcast um tema necessário e urgente. Tema que talvez já ouvimos várias vezes, mas que precisa ser repetido para que caia no nosso coração. O poder maravilhoso da oração. Quero também saudar aqui hoje, que vai estar comigo, nós vamos estar trocando figurinhas com o Roberto, o meu cunhado da comunidade Raio de Luz, João Alexandre. Ô cunhado, que bom ter você aqui. Maravilha, uma alegria estar aqui, principalmente por estar com o Roberto aqui, que eu sou grande fã já há muitos anos, né? Temos aí uma caminhada, uma experiência forte, imagino que esse livro traduza justamente isso, né? Uma experiência muito viva e que transmite isso para as pessoas que estarão não só lendo, mas vivendo cada página, cada capítulo desse livro. Muito importante isso. Que bom. Então eu quero já também dar as boas-vindas para o Roberto, que esteve conosco ontem no grupo de oração, que vai estar hoje com uma outra missão aqui em Maringá. Roberto, bem-vindo ao podcast Raio de Luz. Obrigado, é uma alegria estar aqui com vocês. Tenho um amor muito grande por Maringá. Primeira vez que vim pregar foi na década de 90, né? E eu sinto muita alegria em vir porque nosso ministério tem sido tão abençoado. Casado já há 41 anos, tem quase 50 anos de renovação carismática, 3 filhos, já indo para 8 netos. E é um ministério que já há muitos anos que eu tenho visto os milagres acontecerem. E a Neuzinha, eu chamo minha doce Neuzinha. Só que imagina uma pessoa que ela é brava. Mulher boa tem que ser brava. Ela é brava? Ai, tem que ser, mulher né? boa. Você entender, a Neuza assim, é tão firme, mulher tão firme, que no primeiro dia de namoro da Neuzinha, primeiro dia de namoro, rezamos um mês para saber se era da vontade do Senhor que a gente namorasse. Ela perguntou quais são as suas intenções. Não, eu sou missionário. Eu quero uma namorada que me ajude a servir a Deus. Essa era a chave. Eu precisava de alguém porque a namorada anterior era ciumenta demais, me atrapalhava. Eu já era missionário desde 78, 79. Aí eu falei, eu quero uma namorada para me ajudar a servir a Deus, porque vai ter fim de semana que eu não vou estar aqui. Vou estar viajando com o meu coordenador. E ela falou assim, pois eu pedi, foi um marido cristão. Você desculpa, vou falar o pé da letra. Eu pedi um marido cristão, se é de Deus, você não vai me enrolar. Eu te dou 1 ano e meio. Ou você caga ou desocupa a moita. Foi direto ao ponto, né? Ela me deu 1 ano e meio para resolver. Aí esse tempo para trás, eu perguntei, bem, por que você falou assim? Me deu 1 ano e meio, porque a filha era grande, tinha que andar. Aí sim, hein? Na verdade, em 1 ano e meio a gente estava casado. É interessante que eu vejo a sinceridade dela, essa mulher assim, sincera. E ela fez um pedido para mim. Escreva um livro bem livre, para colocar seus testemunhos, o jeito que você ora com as pessoas, e para as pessoas saberem como orar pela cura e libertação e obter milagres. Um livro que seja prático. O pedido da Neuzinha. E eu, como eu digo para ela lá em casa, eu sou a cabeça. Eu que sou a cabeça da igreja, só que a Neuzinha é o pescoço. Eu imaginava isso já. Ela vira para onde direciona a cabeça. Ela vira para onde quer. Então, consegui realmente colocar um livro. Quem apresenta é o irmão Luiz Maria do Hesed, e ele coloca até na apresentação do livro que ele derramou muitas lágrimas ao ler esse livro para apresentá-lo. Então, consegui fazer algo simples, mas muito profundo, baseado no magistério da igreja, no catecismo, principalmente na palavra de Deus, e muitos testemunhos dessa vida missionária tão abençoada, apesar de toda a nossa miséria e do nosso nada. Mas eu devo isso aqui à Neuzinha, que é a outra coisa, né? A mulher boa tem que ser brava. Mas é que é brava para pôr um homem na linha. Né? E Neuzinha é porque é pequenininha também? 1,54 m. Ah, se tem 1,50 m, você não ia aguentar. Não, mas se ela crescesse mais, ela é o tamanho que eu preciso. Sob medida, né? E eu quero já dizer para você que está acompanhando o podcast, eu não li o livro ainda, mas ele já contou, e no café da manhã hoje,
nós tomamos café junto, eu comecei a chorar, porque conforme ele vai contando aquilo que Deus faz, o coração da gente vai se inflamando de uma presença viva de Deus, dessa fé que vai sendo despertada. E, com certeza, vai mudar a dimensão daquilo que nós estamos vivendo hoje. Porque nós estamos, eu percebo, Roberto, que por causa desse mundo louco, dessa realidade, a nossa fé parece que ela vai sendo esmagada, né? Como se ela estivesse sendo sufocada. E a gente precisa ouvir, porque o testemunho é aquilo, arrasta. Conforme eu ia ouvindo, João, meu coração ia vivificando tudo isso, minha mente. Então, assim, esse livro eu tenho certeza que é necessário, porque o Senhor sempre faz tudo perfeitamente. Quando inspirou a Neuzinha, uma mulher, para você escrever, eu tenho certeza que é isso. E eu queria... Nós vamos falar sobre o livro, né? E precisamos. Mas, como a comunidade Raio de Luz é uma comunidade missionária, Roberto, o João Alexandre está aqui também, é um grande missionário, casado, pai, depois pode falar também. Nós vamos falar sobre o livro, mas eu preciso fazer uma pergunta para você, para que você fale para quem está escutando. Você falou da Neuzinha, de quando vocês se casaram, da decisão dela em querer um homem de Deus e de você querer uma mulher de Deus, porque você era um missionário e ela também, porque ela é maravilhosa na pregação. É possível, então, ter netos, casar, ter família e anunciar o Evangelho, poder dar essa resposta, porque é uma necessidade do nosso tempo? Existem 5 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João e eu. O quanto um casal se casa com a vontade, a prioridade de servir a Deus, como falava Santa Catarina de Sena, cuida das minhas coisas que eu cuido melhor das suas. Então, quando a gente coloca como propósito ter uma família para servir a Deus, tudo vai se abrindo. Você consegue o tempo que os outros não têm, porque as pessoas do mundo são presas nos vícios, nas coisas mundanas. A gente chama, as pessoas são ensimesmadas, egocêntricas. E quando você olha para Jesus, você não está sendo egocêntrico. Pelo contrário. Você olha para Jesus, ele mostra tudo que você tem que fazer. Você tem tempo para filho, tempo para amar, tempo para jogar bola, tempo para divertir. Então, você consegue ter uma família levando a família em missão. Eu lembro que quando isso aconteceu demais com você, Juliana, eu lembro que a gente ia até nos encontros nacionais, quando você coordenou a música, tinha momentos que a gente tinha que levar os filhos, levava colchonete, dormia atrás de caixa de som, debaixo de altar. Mas eles foram aprendendo que Jesus é o nosso dia a dia, é o nosso princípio, é o nosso centro. Eles não veem Deus como um atrapalho, como estorvo. Pelo contrário, eles estão conosco, eles veem que tudo que nós temos vem de Deus. Por isso, eles vão sendo evangelizados conosco. E desde pequeninos, que nós ensinamos ele a ler na Bíblia. Foram lendo conosco, deu uma Bíblia para ele de presente, rezamos junto. Eu me lembro, inclusive, de uma dessas ocasiões interessantes, né? Quando o Gabriel tinha 5 anos de idade, Lucas 7, Lorena 9. Agora é 36, 38, 40. Né? Aí eu me lembro que nós sempre tivemos momento de oração. Dávamos as mãos em família, rezávamos, e depois orávamos em línguas. Eu pegava a Bíblia, cada um eu pegava uma passagem bíblica escolhida, cada um lia. O Gabriel, que era o menorzinho, começava a tropeçar. Vocês também aprenderam a ler. Deixa ele ler do jeitinho dele. Acabava de ler, porque 5 anos já estava lendo. Acabava de ler, eu perguntava o que vocês aprenderam disso. Cada um contava uma coisa, eu dava o sentido geral, e rezávamos e orávamos em línguas e escutávamos o Senhor. Teve uma dessas vezes que o Gabriel virou assim para mim, estava assim em silêncio, assim, de mão dada. Pai, Jesus me falou uma coisa que eu não entendi. O que foi, filho? Minha mãe é santa porque meu sangue estava nela. Olhei para o Gabriel. O dogma da Maria concebida sem pecado, um dos dogmas mais difíceis de teologicamente se explicar, que Maria é santa por conter em si o sangue da cruz. Santo Afonso Maria de Ligório dizia que há 2 formas de salvar.
primeiro a salvar quem caiu, levantar. O outro impedir que caia, que peque. Maria foi impedida por uma graça especial, concebida sem pecado. Ela não tinha nenhuma propensão, nenhuma inclinação ao pecado, como nós somos feridos pelo pecado original, ela não foi ferida. E a primeira salva, quando ela, no Magnificat, lá em Lucas 1, versículo 46 em diante, ela começa a dizer: minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Por que ela já proclamava que Jesus era o Salvador? Porque o sangue da cruz já estava dentro dela. Então, Maria é a salva do pecado, concebida sem pecado. Então, o que Gabriel falou numa frase, minha mãe é santa porque meu sangue estava nela, eu virei para o Gabriel e falei assim: Gabriel, como é que você escuta a Deus? Aí o Gabriel pôs a mão no ouvido e falou assim: quando Jesus me fala, ele não me fala aqui não. Ele me fala aqui. E vai subindo e me dá umas ideias aqui. Melhor modo de explicar que Deus fala os nossos sentimentos e move os nossos pensamentos. Hoje o Gabriel é um pregador, é um missionário, ele é mestre em ciência da religião pela PUC, um grande pregador. Todos os meus 3 filhos são pregadores de caminhada. Inclusive, já o neto mais velho já fez a consagração de Nossa Senhora de 14 anos, já fez por ele mesmo. Nas últimas férias que passou lá em casa, ele mora em Marabá, no Pará. Eu moro em Goiânia, 1.500 quilômetros de distância. Vovô, eu tenho que rezar o terço todo dia. Chegou o primeiro sábado do mês, vovô, eu tenho que confessar, me leva para confessar. Quer dizer, algo espontâneo deles. Também meu genro também serve a Deus na música, que é o Renato, ele tem um ministério de música muito bonito, chamado Harmonia Sertanejo, sertanejo cristão. Então, quando você se coloca para servir a Deus, Deus vai se tornando a estrela que brilha dentro do lar. Não atrapalha, pelo contrário, dá o norte, norteia. E como é feliz, hoje eu sou feliz de servir a Deus. Você vê um filho que no Dia dos Pais me abraça e fala assim: pai, eu te amo porque você é um exemplo de pai para mim. O neto, você é um exemplo de avô. E você olha para a Neuzinha e fala assim: você não fez mais do que a educação. É sensacional isso. Roberto, a gente vai escutando você, né? A gente conhece a sua missão, a gente vê as suas pregações, né? No grupo ontem, o pessoal que estava no grupo, que estava acompanhando pelo YouTube também, se encanta por isso. Mas a gente vê que tem muito mais por detrás disso, né? Você está falando de uma história, de uma vida toda aí, de dedicação ao Evangelho. Quando nós pegamos a Bíblia e vemos aqueles homens e aquelas mulheres que se encontraram com Jesus, eles se desgastaram, mas pagaram um alto preço. Eu imagino que tudo isso que você está falando, né, da esposa, os filhos, os netos, a consequência de tudo isso na vida deles teve um preço também para ser pago, né? Com dedicação, com joelho no chão, renúncia. Como é que é isso? Porque hoje nós caminhamos num mundo onde as coisas estão muito mole, muito fáceis. Às vezes os pais abandonam com muita facilidade um objetivo maior para a vida dos filhos, né, de rezar pelos filhos. Os próprios filhos acabam sendo contagiados por esse abandono e você está demonstrando, né, nessas poucas palavras que a gente já trocou aqui no nosso podcast, aqui, que tem uma firmeza, uma consistência muito grande. Mas isso aí não é fácil também, né, meu irmão? É verdade, são horas de sono que você fica assim. Eu me lembro, né, que quando os meninos eram pequeninos, eu trabalhava numa empresa de energia elétrica do nosso estado. Aqui a Copel, lá chamava-se Celg. E nós não tínhamos empregada. E 3 filhos lá era desse jeito. Um de dentro, outro de fora, outro no pensamento. Então, a minha Neuzinha era muito trabalhadora. Só que naquela época não existia as famosas fraldas descartáveis. Tinha que trocar fralda. Tinha aquela calça enxuta, não sei se você lembra, né? Que era de tectel, que você põe a fralda por dentro. Sim. Você já usou? Tipo um tangão, né? Uma tanguinha, uma tanga. Então aprendi uma coisa, que o que transforma a vida de um filho é o amor dedicado, não o tempo. É o amor, é a qualidade. Então eu chegava do trabalho, eu jantava com eles, eu contava as histórias de Jesus. E depois, quando qualquer um deles acordava, eu nunca deixei a Neuzinha acordar de noite. Sempre fui eu que troquei fralda, dei mamar, acalentei, porque eu queria minha esposa
descansada no dia seguinte. E outra coisa, né? Você tem que ser autêntico. A Neuzinha é autenticidade em pessoa, né? Eu me lembro que quando nós chegamos da lua de mel, e eu acordei de manhã e falei assim, cadê o café da manhã? E eu fazia barulho, e a Neuzinha dormindo feito um anjinho, de pedra. Anjinho de pedra. Aí, e eu fazia barulho, porque na minha casa, lá a gente era acostumado a ter tudo na mão. O local que eu trabalhava era próximo, eu saía do apartamento, passava uma quadra, virava e estava no local do trabalho. Eu fui trabalhar com o estômago vazio, com raiva, né? E eu sempre tive uma Bíblia, eu abri. O que quereis que os homens vos façam, fazer vós a eles. Esse é o resumo da lei e os profetas. Eu falei, isso não é carapuça, não, é escafandro, né? Veste até no pé. 9 horas da manhã eu tinha licença para sair da empresa para tomar um lanche. Atravessei a rua, passei na panificadora e levei o café da manhã para a Neuzinha na cama. 30 anos. Depois de 30 anos levando o café da manhã para a Neuzinha na cama, ela falou assim para mim, bem, eu não gosto do café da manhã na cama, eu gosto na mesa. E eu achando que estava fazendo arrasando, sucesso. Tô arrasando. Tô arrasando. Mas ela é sincera, é maravilhosa. Então, eu aprendi algo muito importante, que o amor é a principal evangelização. Se você ama a sua esposa para valer, se você casar para ser feliz, você não vai ser feliz. Mas se você casar para fazer o outro feliz, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo, porque a felicidade está em dar do que receber. Então, com isso, aprendi desde o início que eu tenho uma mulher maravilhosa, eu tenho que cultivá-la. É como uma flor que você tem que regar todo dia com carinho, com palavra de amor. Nesses 41 anos de casado, a primeira palavra que ela escuta é eu te amo. E a Neuzinha é o jeito dela. Eu sou o coração, ela é a razão. Ela é o oposto. O temperamento dela é o oposto. Mas eu apaixonei por ela desse jeito. A mulher brava, eu chamo ela de doce Neuzinha. Ela fala assim, só se for doce de pimenta, geleia de pimenta. Roberto, e você falando dessa história, dessa trajetória, como o livro vai tratar do poder milagroso da oração, a gente vai falar da oração, você vai contar, mas eu queria também entrar um pouquinho nessa questão da importância do casal rezar, porque o milagre acontece, porque às vezes as pessoas esperam, claro que o milagre é aquela coisa que você fica impactado, mas esse poder da oração que vai realizando os milagres diários na vida da gente, a divina providência, a assistência do Espírito no cuidar dos filhos, é o resultado da oração do casal que vai atingir os filhos, que vai atingir o trabalho, que vai atingir todas as necessidades. Essa oração do casal, da família. Eu me lembro que no ano de 2002, eu era programador de computador na linguagem COBOL e Fortran, quando nem existia ainda ambiente Windows, né? Então, eu trabalhei no sistema de apuração da eleição de 2002. Fiquei 2 meses e meio, a empresa me liberou, e eu fiquei 2 meses e meio de serviço do TRE. Como eu trabalhava em empresa pública, para cada dia trabalhado, você recebe 2 dias. Recebi 5 meses de licença. Fiquei 5 meses e lancei na missão. Quando eu voltei, em 2003, para a empresa, andando, o único provedor, um salário bom, estabilidade de emprego. Quando eu voltei, andando no corredor, Jesus falou assim, eu não quero você mais aqui. Eu quero você pregando a palavra de Deus em tempo integral. O que você fez nesses 5 meses, eu quero que você continue. Evangelizando em tempo integral. Comecei a chorar no corredor da empresa, chorar. Jesus, eu estou ficando doido. Não, é para você pedir demissão. No outro dia, era o último dia de você entrar no pedido de demissão incentivada, voluntária, que você teria, inclusive, alguns benefícios. Um dos quais eu pago até hoje o plano de saúde da empresa, que é muito bom. Então, eu cheguei, meu chefe, que era um homem muito bom, pedi licença, não, vai rezar. Cheguei em casa e contei para a Neuzinha, junto com os filhos. Então, vamos orar juntos. Oramos, as palavras eram claras, uma das quais, Isaías 49:6, não basta que sejam meus servos,
eu quero te levar até o confim do mundo. Eu nunca tinha nem saído do Brasil. Ele falou assim, quero que você vá ao fim do mundo. Isaías 49, 6. Rezamos, as palavras eram tão claras. E a Neuzinha falou assim, pode pedir demissão. Jesus não vai deixar a gente passar fome. Mas eu vou pedir só uma coisa para você. Você não vai mudar de patrão. Você nunca vai cobrar nada para pregar o Evangelho. Onde você for, dependa da generosidade. E quando eu saí da empresa, eu pedi demissão primeiro, a empresa me segurou 6 meses. Foram 6 meses piores da minha vida. A gente morava num apartamento, eu vi meus filhos adolescentes entrando na faculdade, o único provedor, o pai deles vai perder o emprego. E o diabo trabalhava, você é um irresponsável, retorna, volta atrás. E eu chorava e Jesus falou assim, confia em mim, confia em mim. Eu me lembro que quando eu saí da empresa em outubro de 2003, 15 dias depois, eu fiz a minha primeira missão no Brasil. Jesus já me levou no fim do mundo, no Japão. Já fui em outubro e depois, 26 de dezembro, fui com a Neuza para o Japão de novo, para mostrar que a missão também era dela. E o mais interessante é que nossos filhos viram que Deus é aquele que é o nosso Pai de verdade, que provê as necessidades, sem você explorar, sem você ser um mercenário, mas tendo a Deus como Pai. E mais uma história também interessante, né, que deixa eu ir contando, que são 45 anos como missionário, 21 em tempo integral, a gente vai lembrando das coisas, né? Eu me lembro que, uma das primeiras missões que nós fizemos, tinha o seu Carlos, ele era o coordenador de um grupo de oração numa favela, a favela que mais matava no Brasil, em Salvador. A mais perigosa do Brasil era a favela. E ele ligava para a Neuzinha, e falava assim, se o Roberto vier aqui pregar, a gente sabe que Jesus usa isso como milagres. Deus vai transformar a nossa favela. E ele ligava direto, não, ir para a favela, Deus me livre, né? Aí um dia ele falou assim para ela, para a Neuzinha, peça para ele vir, porque aqui está morrendo 2 conhecidos nossos por semana. Aí eu falei, eu não quero ser o terceiro conhecido não, tá? Aí a Neuzinha me deu uma bronca. E se Jesus quiser que a gente vá para dar vida para ele? Aquilo chocou. Você está indo onde Jesus quer, onde você quer. Aí eu deu sim. A comunidade ficou 1 ano fazendo pizza, tudo, para pagar nossa passagem aérea até Salvador. Quando chegamos, buscaram a gente no aeroporto. Quando a gente está subindo o morro, 3 barricadas dos traficantes para saber quem está entrando. E a coisa é feia, né? Aí o motorista que estava nos levando, para a casa dele, inclusive, lá no topo do morro, falou assim, a coisa está difícil mesmo, vocês têm que rezar mesmo. Está vendo aquele sinal de sangue ali, naquele container ali? Eu falei, o que foi? Não, ontem mataram um, esquartejaram e deixaram as partes de pendurada, porque não obedeceu os chefes. A Deusinha, Jesus nos proteja, né? Aí eu me lembro que a gente estava no topo do morro, dava para ver a Baía de São Salvador, lindo lugar. As cadeiras se espalhavam no morro, coisa linda, ao ar livre. O milagre que aconteceu, o principal traficante da favela se converteu. Mudou a vida. Aí terminou tudo, né? A mulher conhece o homem, né? Tanto que tem uma audiência que o Papa João Paulo II fez durante 5 anos, de 1979 a 84. Toda quarta-feira ele fazia uma audiência que hoje chamamos de teologia do corpo. Um dos primeiros capítulos ele trata, estavam nus e não se envergonhavam. Então, estar nu não é só estar sem roupa. Eu, diante da Neuzinha, estou nu. Ela olha para mim e já sabe o que eu estou pensando. E terminou esse encontro, ela olhou para mim, o que você está preocupado? Bem, é porque segunda-feira, se eu não pagar água, luz e telefone, vai cortar. Viajamos, ela falou assim, Deus é pai, Deus vai prover. Aí, de repente, o pessoal estava saindo, veio uma viúva, uma senhora baixinha, viúva, falou, eu sou viúva, aposentada,
Eu juntei um dinheirinho o ano inteiro. Era 495 que era o dinheiro para pagar água, luz e telefone. Eles têm 21 anos de idade, naquele tempo era dinheiro. Aí eu falei para Deus, nós precisamos de R$ 495. Falei claramente. Aí aquelas viúvas abriu aquelas bolsinhas de traspasso, assim, que abrem um zíperzinho, umas pretinhas, e tinha umas notas, um bolinho enroladinho assim. E colocou na mão da Neuzinha, aqui tem R$ 500. Eu já comecei as lágrimas descerem, né? Só que a velhinha não saía de perto da gente. A senhora está querendo alguma coisa? Estou até com vergonha. Mas vocês poderiam me dar R$ 5 de troco para eu pegar ônibus? Eu já ia falar que teve 5 de troco, né? Não sobrou, então. Exatamente. A conta 495. Eu lembrei do capítulo 21 do Evangelho de São Lucas, do óbolo da viúva. Ela deu tudo que tinha. Aí, naquele momento, Jesus falou para mim, busque a minha vontade, nada vai te faltar. Inclusive, para os seus filhos não vai faltar nada. Não vai faltar o pão de cada dia, o pão da minha palavra. Então, eles aprenderam que Deus é Pai. E eles viram que, servindo a Deus, a nossa vida é melhor. O casal que serve a Deus se ama mais. Não quer dizer que não passa mais sofrimentos, passa até mais sofrimentos. Mas ama mais, porque a fonte do amor é Jesus. Quem se aproxima da fonte vai se molhar na fonte. É um testemunho maravilhoso. Eu estou aqui seco para fazer uma pergunta para você, viu? Porque isso aí me incomodou. Aí eu coloquei esse aqui. Me incomodou uma vida inteira de missão, meu irmão. Eu coloquei esse testemunho no livro, no final, porque eu falo os milagres da a oração que nos leva aos milagres da divina providência. Já a gente vai falar desse livro. Mas a gente percebe também que um dos fundamentos da sua caminhada tem um terreno muito sólido, que é a palavra de Deus. O primeiro encontro que eu participei, que você estava pregando, até muito jovem, faz tempo isso aí já, né? Aí o pessoal falava assim, porque você citava textos bíblicos e não lia a Bíblia. Você falava decorado aquele texto. Isso aí me inquietou a vida inteira, viu? Inquieto por conta disso. Sei que eu vou perguntar agora. Tive a oportunidade agora de fazer essa pergunta. Porque chegava você estava citando o texto e aí você mencionava assim, ó, se a Bíblia é Ave Maria, vira a página. Eu falei, cara do céu, onde que ele está tirando isso? E às vezes ele falava assim, ó, se a Bíblia é Tebe, vira a página agora. Eu falei, cara, ele conhece, pera lá. Isso aí é um negócio meio nervoso demais, hein? Quantas vezes você leu a Bíblia? Olha, no primeiro ano de conversão, eu li a Bíblia 3 vezes. No primeiro ano? Que foi em 77 para 78, né? 79, meu coordenador chamou para pregar com ele, para viajar com o missionário. Então, eu sempre tive assim, cada ano eu leio a Bíblia inteira. Então, eu já li quase umas 50 vezes já. Essa Bíblia eu comecei esse ano. Essa Bíblia, porque as Bíblias vão esfarinhando. Essa aqui, aí eu gosto de fazer assim na Bíblia, aqui, ó. Eu coloco as passagens paralelas, eu escrevo. Sim. Tá vendo? Eu coloco que é São João da Cruz. Eu estou indo para o caminho certo, então eu tô E fazendo aprendi, quem me ensinou foi o Padre Jonas. O Padre Jonas me ensinou assim, diz, filho, compra uma caneta 4 cores, uma Bic 4 cores, né? E marque sua Bíblia nas 4 cores. Colorido. Porque o seu cérebro, ele decora em cores. Então, eu coloquei tudo assim, a Bíblia fica toda marcada, e lá em cima eu coloco passagens paralelas, coloco passagens do catecismo da Igreja Católica. Vai lendo e vai estudando. Eu estudo todo ano, né? Todo dia eu leio a palavra de Deus e vou marcando. Agora eu comprei uma outra Bíblia que eu estou lendo a tradução nova da TEB, que da CNBB, excelente tradução. Excelente mesmo. Muito fiel aos textos litúrgicos. Estou amando essa nova tradução. Eu uso muito a Bíblia Ave Maria, porque é uma Bíblia bem carismática, né? Foi traduzida pelos monges. E acessível também. Normalmente as pessoas têm bastante Bíblia Ave Maria, né? Não é a melhor linguagem, mas Não, é uma isso. Bíblia que leva muita oração. Bem popular. Quem me ensinou foi o Padre Jonas, que você marcar a Bíblia em cores. Em 78, quando eu conheci o Padre Jonas, ele falava assim, ame a Bíblia, gasta a Bíblia, risque a Bíblia.
de modo que você já sabe onde está. Já abre ali, e isso é um amor diário. A Bíblia tem que ser um amor diário, porque ela vai te ensinar. Ela vai te ensinar o tempo todo. E a boca fala do que o coração está cheio. Então foi por causa do Padre Jonas. Eu me lembro que antes, quando ele ainda estava vivo, ele mostrou um troféu que a BIC mandou para ele. Mandou uma caneta revestida de ouro, de 4 cores. Porque falava assim que a pessoa que mais fazia vender a BIC 4 cores era o Padre Jonas. E deixou um sucessor aqui agora. É um espiritual. E, Roberto, a gente vai estar falando de oração e você falou da palavra de Deus. Quero te fazer uma pergunta simples, porque e necessária. O que é oração? Como que você poderia, no primeiro momento, assim, as pessoas falam, eu tenho que fazer oração, não sei rezar, como que eu tenho que rezar? Qual é a oração certa? O que é oração? Vamos começar por aí, então. A oração é o diálogo entre duas pessoas que se amam. Você fala e escuta. Você mergulha no amor do outro. O outro te inunda com amor. A oração é um diálogo entre duas pessoas que se amam. E você aprende que quanto mais você ora, você mais quer orar. São Roberto Cupertino dizia isso. Quanto mais você ora, mais você quer orar. A oração, ela é um exercício. O Santo Pio de Pietrelcina dizia que quanto mais você ora, mais você quer orar. E eu coloquei aqui, logo aqui no início desse livro, uma passagem do Catecismo da Igreja Católica. Aqui, ó. Olha o que fala Santo Pio de Pietrelcina. A oração faz desaparecer a distância entre o homem e Deus. E do Catecismo 2725, a oração é um combate. Contra quem? Contra nós mesmos, ou seja, nossa natureza decaída pelo pecado, e contra os embustes do tentador, que tudo faz para afastar o homem da oração e da união com seu Deus. A oração é um combate contra o demônio, contra nós também, nossa natureza que quer comodismo, preguiça. E contra os embustes do tentador, do demônio, que tudo faz para afastar o homem da oração e da união do seu Deus. Então a oração é um combate, por isso não é fácil. É um combate. Só que é um combate onde você é um vencedor. Quando você ora, você já é um vencedor. É interessante, né, que quando eu fui tomar essa decisão de sair da empresa, eu passei a noite em oração, numa capela do Santíssimo Sacramento, o Santíssimo Exposto. Eu queria que Jesus falasse comigo claramente, como falou naqueles corredores, que ele falasse de novo, que ele confirmasse. Quando chegou amanhecendo o dia, eu tinha que ir para a empresa. E na parte da tarde eu teria que tomar a decisão. Eu falei para Jesus, Jesus, eu queria tanto que você tivesse me falado. Passei a noite inteira, o Senhor não me falou nada. Aí Jesus falou no meu coração muito forte. Eu só queria que você fizesse companhia para mim. Gente, as lágrimas desciam, como é que eu vou embora agora? Aí Jesus falou assim, eu já iluminei sua decisão, você não vai errar. Mas eu só queria que você ficasse comigo. Então tem São Luís Gonzaga, ele é chamado de o santo do sacrário vazio. Ele chega numa paróquia, estava tudo vazio, hóstias inclusive deteriorando. Ele refaz aquele sacrário. Ele recém-ordenado, ele se torna um grande santo, se torna bispo. E São Luís, ele passou a ser aquele adorador de Jesus no sacrário. Um dia Jesus disse assim para ele, quando você vem para o sacrário, você vem para o Gólgota. Só que você não me encontra morto. Você me encontra como Madalena
me encontrou ressuscitado no túmulo. Só que eu me deixo prender pelas paredes, não de pedra, mas pelas paredes de um sacrário. Eu fico esperando você. Então, quando você vier, lembre-se, você está vindo para o Gólgota, eu me deixo prender para me mostrar ressuscitado a você. Meu Jesus querido, né? Então, aprendi que a oração é um combate. E quanto mais você ora, mais você quer orar, você se torna íntimo de Deus, e você começa a lutar contra as tentações, contra o demônio, porque o demônio quer nos separar de Deus. É isso que ele quer. E o caminho é a ausência da oração, né? E, Um dos caminhos é com certeza isso, né? é interessante que desde o início do nosso ministério, eu vi que quanto mais você ora, mais o diabo fica furioso. Porque as bênçãos vêm. O diabo não quer que você ore, mas quanto mais você orar, mais você está unido, mais você vai crescer. Você se torna uma pessoa mais paciente, menos orgulhosa, mais humilde. Eu me lembro que eu contei para a Juliana hoje de manhã que em 1980, eu lembro que eu comecei a viajar com o missionário, com o meu coordenador, em 79. Quando Tocantins ainda era Goiás, a gente dava 1.200 quilômetros até Araguaína para fundar grupo de oração ao longo da Belém Brasília. A gente ia fundando grupo de oração. E em 1980 nós fomos dar encontro nessa cidade, que era entregue ao Espiritismo. E o Sebastião sempre teve muita autoridade espiritual. Foi meu coordenador. Aprendi a ter amor à palavra de Deus pelo padre Jonas e pelo querido padre, Sebastião Bernardino, que era um homem casado e já está na casa do pai. Mas quem quis levar a gente para essa cidade, 140 quilômetros de Goiânia, foi um dentista que não era da equipe, mas ele tinha comprado um carrão. Naquela época era um Opala Diplomata prateado, 4 portas, 5 marchas. Primeiro carro, 5 marchas, saí. O Camaro de hoje. Era E o nosso carro era velho demais. A Neuzinha chamava meu carro de poçante. Onde parava, deixava uma poça de óleo. Deixava a marca. Então, a gente andar num carro novo era muito bom. Então, só que não é da equipe. Quando o Sebastião Bernardino fez a oração de renúncia, que não deve-se, todo o grupo de oração de tempos em tempos tem que levar as pessoas a uma renúncia ao demônio. Nós não podemos ter medo de fazer renúncia às falsas doutrinas, como assim a igreja, na principal celebração do Sábado Santo, na Vigília Pascal, a renúncia ao demônio e a tudo que é do demônio. Nós não podemos ter medo de fazer uma oração de renúncia. Não podemos nos acovardar. Nenhum movimento da igreja pode se acovardar em deixar de pregar sobre falsas doutrinas e levar o povo a renunciar às falsas doutrinas e ao demônio. O movimento que faz isso, que proíbe, está fadado ao fracasso. Cuidado, pode ser o fim. Retome, eu digo a você que participa de algum movimento, retome o primeiro amor. Não deixe de batalhar na oração. Não temos como ficar neutro na batalha espiritual. Não tem como você ficar neutro. Tem pessoas que falam assim, não vou cutucar a onça com a vara curta. Não adianta. Eu não vou fazer oração de libertação, o demônio não vai me atacar. Não existe neutralidade. Quanto mais você ora, você está batalhando. E nós não podemos ter medo de afrontar as obras das trevas, porque quem está conosco é Jesus, o vencedor. Mas quando ele fez a oração de libertação, foi tanta gente que o demônio se manifestou, que nós vamos fazer a oração de libertação. Como a gente estava em estado de graça, já encaminhada, os demônios foram embora rápido, mas o pior demônio ficou numa mulher, que esse dentista, que não era da equipe, se aventurou em rezar com essa mulher. Eu me lembro que ele ordenava, em nome de Jesus, saia. O demônio debochava, ria. Esse é o dono do diplomata. Do diplomata, do opalão lá, Opalão. do carrão, né? Aí, de repente, o demônio fala assim, através da mulher. Quem é você para pôr a mão na minha cabeça? Ontem, às 15h, você estava com a fulana no motel. Ele tirou a mão, ficou mais branco que uma folha de papel. O Sebastião viu, ele era muito bravo, era enérgico.
E ele viu que realmente era um espírito de acusação que tinha acertado na mosca, né? E ele virou para ele: quem é você para o demônio? Para afrontar os filhos de Deus? Você que é todo sujo, volte para o inferno, que é o seu lugar. E ele virou para esse amigo nosso e falou assim: e você? Vai confessar sem vergonha e muda de vida. É isso aí. Primeiro repreendeu o encardido e depois Então, quando corrigiu você o ora, filho de Deus. as trevas não ficam presentes, não conseguem. Mas lembre-se, Deus está com você e Ele pode lhe proteger. Mas você não pode ter vida dúbia. Não pode estar com um pé na canoa e um pé no barranco. Você vai cair. Não pode servir a dois senhores. Não pode. Então, se você quer ser de Deus mesmo, você tem que largar o pecado, se confessar com frequência, buscar a Eucaristia diariamente, porque isso vai ser sua proteção. Você não pode ter medo de orar. O demônio quer que você tenha medo. O demônio quer afastar você da oração. Roberto, falando sobre isso, você falou de libertação. Uma pergunta. Praga pega? Inveja pega quando a pessoa está em oração? Pega ou não pega? As pessoas têm isso, né? Uns falam, não pega, pega. O que você tem para dizer? Você que tem um ministério de oração por cura e libertação. Há uma recomendação, inclusive, aqui no livro do Eclesiástico, no capítulo 37, versículo 7. Não te aconselhes com aquele que te arma um laço. Esconde tuas intenções àquele que te tem inveja. Já contou o plano para o invejoso? Dá com burro na água, né? Porque existe um poder maligno da inveja. Santo Agostinho falava que a inveja é a alegria sentida diante da desgraça do outro e o desprazer causado pelo seu sucesso. Tanto que eu escrevi um livro só sobre inveja. No meu Instagram, Roberto Tanus Oficial, e no Facebook, Roberto Tanus, tem um link da loja virtual, onde a pessoa pode adquirir esses livros, inclusive esse da inveja. Por que Caim matou Abel? Porque Caim não conseguia ser tão bom como Abel. É seu irmão. Caim não ofereceu dos melhores da terra, Abel das primícias. Um pai tem que abençoar o filho mais esforçado. Não tem como igualar um pai. Ama todos, mas na hora de premiar, você vai premiar o filho mais esforçado. Como Caim não conseguia ser tão bom quanto Abel, ele teria que se esforçar para ser tão bom quanto Abel. Mas ele preferiu tirar Abel do caminho. O invejoso é um orgulhoso que não aceita ninguém à sua frente. O orgulhoso e o invejoso é aquele que quer matar seus sonhos. Lá no capítulo 37 do livro de Gênesis, até os 50, são 13 capítulos que contam a vida do filho caçula de Jacó, filho de Israel. Ele era sonhador, ele sonhava e os irmãos tinham inveja dele e o venderam como escravo ao Egito. José poderia ter entrado na história, ficado esquecido na história como uma pessoa medíocre. O que diferenciou José dos outros é que ele dava tudo de si. Na casa de Potifar, não aceitou pecado. No cárcere, jogado injustamente no cárcere, se tornou braço direito do carcereiro. E ele, ao invés de se vingar, ele perdoou. E alimentou quem o vendeu como escravo. Cuidou daqueles que o venderam como escravo. Quando ele foi vendido como escravo, ele tinha 17 anos de idade. Quando ele foi levado como rei do Egito, tinha 30. São 13 anos, dos 17 aos 30, 13 anos amargando escravidão e cárcere. Mas ele não revidou. Ou seja, a inveja é maligna? Sim. A inveja, ela pode atingir a gente? Sim. Então, o que a gente tem que fazer? Esse sentimento nunca pode estar em nós. E como lidar com a inveja dos outros? Ame, ore. Jesus não fala, orai pelos que vos maltratam e perseguem.
Agora, quanto à outra questão, que é da praga ou maldição, eu tenho um livro escrito também chamado Livre de Toda Maldição, em que eu trato teologicamente, na ciência, eu mostro tudo sobre maldição. E eu vou dar um exemplo que é do meu querido amigo, que eu sou um grande amigo, a gente sempre está pregando junto, vou muito em Portugal para pregar com ele, que é o padre Duarte Souza Lara. É o exorcista lá de Lamego, que fica do Porto, lá no Alto Douro, uma região linda, uma região vinícola muito bonita. E tem um exemplo que ele deu para nós no último aprofundamento de exorcismo, na Canção Nova. Ele deu um exemplo quando alguém perguntou se existem maldições que podem repercutir na hereditariedade. Ele deu um exemplo de 4 irmãos, pessoas boas, não tinham pecado grave, pessoas de comunhão, e todos os 4 tinham o mesmo problema de possessão diabólica autêntica. Alguns falam assim, o demônio não existe, né? Chega a dizer, é interessante é que aqui nesse livro eu coloquei muita coisa sobre o demônio, sobre a existência do demônio, sobre tudo que o demônio... no magistério da igreja. Por quê? Porque a igreja acredita que o demônio existe, e falar que o demônio não existe é heresia. Qualquer pessoa que falar que o demônio não existe é um herege. Pode ser sacerdote, bispo, é herege. Porque está indo contra o magistério da igreja. Então, deixa eu pegar apenas uma aqui, ó, quando vai falar sobre, no início, bem no início do livro, quando eu vou explicar aqui, ó. Aqui está citado aqui, Catecismo 2851. Neste pedido, que é livrai-nos do mal, é o último pedido que a gente faz no Pai Nosso, está na página 19. O último pedido é livrai-nos do mal. Olha o que a igreja explica no 2851. Nesta petição, o mal não é uma abstração, mas designa uma pessoa, Satanás, o maligno, o anjo que se opõe a Deus. O diabo é aquele que se atravessa no desígnio de Deus e na sua obra de salvação realizada em Cristo. Acontece que existem algumas heresias misturadas dentro da igreja que querem dizer que o demônio não existe, que é um mal social. São João fala na primeira carta, no capítulo 3, versículo 8, para isso o Filho de Deus veio ao mundo, para destruir as obras do demônio. Então, dizer que o demônio não existe é tirar toda a obra de salvação de Jesus. É uma interpretação errônea, e quem fala isso é herege. Tem que voltar para o seminário, tem que pegar o catecismo, tem que voltar a estudar, porque está falando besteira. Eu me lembro de uma pessoa que fala assim, o demônio não existe. Eu fui dar encontro em uma cidade chamada Framingham, no estado de Massachusetts. Depois eu continuo o testemunho. Né? Eu me lembro que essa pessoa, ela me contou que a filha dela tinha sido estuprada, filha de 11 anos de idade, por um marginal. E o marginal matou a filha dela e foi preso. E mesmo assim ainda debochou lá no júri. Recebeu a prisão perpétua, mas riu. Só que lá na cadeia mataram ele. Ele morreu sem arrependimento e debochando. Aí, diante de um sacerdote que diz assim que o inferno não existe, porque Deus é Pai, Deus vai salvar todo mundo, essa mãe diz assim, quer dizer que esse estuprador que matou e violentou e torturou minha filha, que não se arrependeu, vai se sentar no céu ao lado da minha filha? Você aceitaria essa injustiça? Deus é injusto? Por misericórdia a minha filha, Deus exerceu a justiça. Então, as pessoas pensam que não existe o mal real. E eu lido com isso o tempo todo, tanto que na Canção Nova vão ter
um aprofundamento sobre libertação dos espíritos malignos, com vários exorcistas do mundo inteiro. Mas existe uma parte de pessoas dentro da igreja que pregam em verdade. Então, voltando ao testemunho lá do padre Duarte Lara, 4 irmãos tinham possessão diabólica que não tinham contato com o mal. Quando o padre Duarte Lara foi orar na árvore genealógica, descobriu que o avô era satanista e havia consagrado a família ao demônio para ser muito rico. Ficou riquíssimo. Os netos, que sequer conheciam o avô, tinham possessão diabólica por causa de uma maldição que vinha da sua árvore genealógica. Tanto que quando você pega lá o capítulo 11 do Evangelho de São Marcos, versículo 12 a 14, e depois de 20 a 23, né? É uma passagem, inclusive, interessantíssima, eu até abri, porque mostra o poder da palavra, como está aqui em Marcos 11, versículo 12. Tá bom. Ao sair de Betânia, Jesus teve fome. Avistou de longe uma figueira coberta de folhas e foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximou-se da árvore, mas só encontrou folhas porque não era tempo de figos. E disse à figueira: jamais alguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram essa maldição. Versículo 20 agora. No outro dia, ao saírem de Betânia, não, isso foi no início. No outro dia, ao passarem junto da figueira, viram que ela secara até a raiz. Pedro lembrou-se do que se tinha passado na véspera. Olha, mestre, como secou a figueira que amaldiçoaste. Respondeu-lhe Jesus: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, todo o que disser esse monte, levanta-te e lança-te no mar, se não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, ele obterá este Milagre. Está assim mesmo? Tá desse jeito. Você está entendendo o negócio? Está entendendo o grau? Então, ou seja, há poder em nossa palavra. A palavra pronunciada tem o poder de secar a árvore da prosperidade ou de remover obstáculo do tamanho de uma montanha. Mas para isso vem Provérbios 26, versículo 2, que diz assim: a maldição que não tem causa não se cumpre. Se você estiver com a sua comunhão em dia, sua confissão, Deus é sua defesa. A maldição que não tem causa não se cumpre. A Bíblia, segundo Santo Tomás de Aquino, na página de Teologia Moral, fala que tem muitas maldições que pegaram mesmo. A igreja está cheia de maldições que sucederam, mas a maldição na Bíblia deve ser vista como uma forma de Deus corrigir os pecadores e exercer a justiça divina. No capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, lá vai contar a história de Elias. E primeiro conta da viúva de Sarepta, quando vai cair no capítulo 18, que quando ele desmascara os 450 sacerdotes de Baal, a Bíblia para a história de Elias para contar a história de Jezabel e de Acabe, a pior rainha, personificação do mal. O marido dela vê uma vinha de Nabote e ambiciona, eu quero comprar essa vinha. Não, isso é herança da minha família. E ele voltou para casa e ficou muito triste. E contou para Jezabel: eu queria aquela vinha ali, vizinha do meu palácio, pode deixar, amanhã você vai ter. Ela levanta 2 pessoas com um falso testemunho, ele é apedrejado morto, ele toma posse da vinha de Nabote. Elias passa e diz: no mesmo lugar vai também, os cães vão lamber seu sangue, e não conseguirá enterrar Jezabel. O rei vai para a luta, e ele é ferido nas espadas, e o sangue fica na carroça. Eles vão lavar a carruagem dele, onde era a vinha de Nabote. Jezabel, quando um exército está entrando, ela cai de cima, o exército passa e pisoteia, não sobrou nada. Por que Deus permitiu que essas 2 pessoas maldosas morressem? Porque Deus, ele é defesa. Quando ele vê que os seus humildes estão sendo ameaçados, ele usa de justiça.
duas palavras que andam juntas: justiça e misericórdia. Deus exerce a misericórdia por justiça e Deus faz justiça por misericórdia. Não tem como. Por isso que a maldição deve ser vista na Bíblia como uma advertência aos pecadores para que se convertam. Roberto, olha, eu estou assim, muito feliz a gente falar sobre isso. Deixa eu te falar. Quando você fala de maldição, porque você que lidar com isso, você sabe que tem... eu tenho uma dúvida da maldição. O meu avô era adúltero. Meu avô. Um exemplo, tá? Estou dando um exemplo. E aí, eu hoje conheci Jesus, sou neta. Isso vai entrar na minha vida? Não entra, pega, isso não tira meu livre-arbítrio? Como que é isso? Para que a gente possa entender. Romanos 11:16 diz assim: se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são santos. Se você tem uma raiz de uma planta que ela é doente, ela não vai transmitir a doença. Uhum. Acontece o seguinte: se eu estou em Jesus, eu tenho a missão de purificar minha árvore genealógica. Eu posso ter uma seiva ruim e ser maravilhosamente bom, mas para isso eu tenho que pedir a Jesus para curar, para libertar, oferecer missa para o meu avô, oferecer missa, rezar. Ou seja, a maldição pode ter entrado na minha família por causa de um pecado grave. Mas eu sou portador da bênção. A bênção recai até 4 gerações. Você pode interromper. A 1000 gerações. Você pode interromper esse ciclo. Sim. É interessante, né, que quando se fala da hereditariedade, é interessante, né? O livro de sabedoria, ele faz uma análise teológica da história. O livro de sabedoria, no capítulo 12, vai contar por que Deus desprezou as nações poderosas de Canaã e trouxe um povo no Egito que era escravo para tomar posse da terra de Canaã, que tinha os filisteus, que já conheciam a navegação, que tinham os jebuseus, povos cananeus. Então, por que Deus tirou aquele povo daquele lugar? É interessante que eu vou recorrer a São João Paulo II nas audiências do livro que se tornou a Teologia do Corpo. Ele cita Carl Gustav Jung, que formula a teoria e hoje aceita do inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? Nós temos o nosso inconsciente, que são memórias que você guarda, indiretas, e você tem mais facilidade em guardar as memórias ruins do que positivas. Tanto que você passou numa rua, nossa, eu bati o carro ali. Quantas vezes você passou ali? Mas você se lembra daquele local exato que você bateu o carro. Você se lembra do lugar até o lugar que você quebrou o braço, você lembra que você acidentou. E a gente chama de memórias randômicas. Você não tem acesso direto a essas memórias, mas elas influenciam o seu pensamento. E Carl Gustav Jung, e também Freud depois aceitou o que Jung falou, que 10% da nossa mente, aproximadamente, são memórias raciais, memórias de nossos antepassados. Por isso é que o livro de Gênesis foi escrito. Estava no inconsciente coletivo. O livro do Gênesis a gente chama de mito. Mito não é mentira. Mito é uma realidade que está no ethos. Ethos é um conjunto de crenças herdados. Então, estava essa história tão profunda, isso aconteceu há tantos anos, o Gênesis, que o único jeito de escrever foi escrever o que estava, de uma forma simbólica, já na realidade do povo. Adão e Eva, ou seja, o princípio, o mal que entrou no mundo, tudo isso é algo que aconteceu. Só que nós não temos como relatar. Como é que você vai relatar? A partir do inconsciente coletivo. Por isso que a igreja chama de mito. Mito não é mentira. Mito é uma verdade transmitida pelo ethos ao longo dos anos, né?
Então, o inconsciente coletivo é tão forte que eu vou dar um exemplo para você. Interessante. Havia uma jovem de 11 para 12 anos de idade aprendendo a arte da culinária, como o Paulo, né? Um Paulo que é muito bom na cozinha. Nossa, muito bom mesmo, né? Paulo Gaúcho. O meu esposo. É. E existia uma receita de pernil de porco feito com ervas finas, em que você mordia o pernil, aquela pele fazia uma pururuca, chegava crau e desmanchava na boca, né? E uma receita toda especial de pernil de porco. E a jovenzinha, querendo aprender a arte da culinária, mãe, essa receita eu nunca comi em nenhum lugar, não, é da nossa família. Eu aprendi com a minha mãe. Ah, é? Mas, mãe, por que a senhora corta a parte de cima e a parte de baixo do pernil? Eu aprendi com a minha mãe. Fala com a sua avó, tá aí. Foi lá na avó. Ô, vó, a receita da senhora é 10. Mas por que a senhora cortava a parte de cima e a parte de baixo do pernil? Aprendi com a minha mãe. Fala com a Bisa tá ali. Velhinha, 90 anos, mas lúcida. Ô, Bisa, a receita da senhora não tem igual de pernil de porco. Mas por que a senhora cortava a parte de cima e a parte de baixo do pernil? A bisavó disse assim, minha bisneta, porque meu forno era pequeno. As outras tinham forno grande e continuava inconscientemente. Então, o livro de Gênesis, no capítulo 12, vai falar justamente isso. Que Deus não queria a herança genealógica, da árvore genealógica deste povo, que era passada pelos costumes, pelo ethos. Foi assim que se deu com os antigos habitantes da Terra Santa. Tinhas horror deles por causa de suas obras detestáveis, sua magia, seus ritos ímpios, seus cruéis morticínios de criança. Pensou? Eles sacrificavam as crianças para Moloque no fogo, quando a colheita não dava boa. Pensavam que ele controlava as chuvas. Seus festins de carne humana e sangue, suas iniciações nos mistérios orgíacos e crimes de paz contra seres indefesos, pedofilia, aborto. E resolvestes aniquilá-los pela mão de nossos pais. Que herança ruim, hein? Para que essa terra, que estimais dentre todas, recebesse uma digna colônia de filhos de Deus. Agora preste atenção no versículo 10. Mas castigando-os pouco a pouco, porque Deus dá tempo, né? Dáveis tempo para o arrependimento, não ignorando que sua raça era maldita. Ingênita a sua perversidade. E que jamais seus pensamentos se mudariam, porque sua estirpe era má desde a origem. Usando o termo da genética, a Bíblia, olha como é que é lindo. Na Bíblia CNBB, fala assim, no versículo 10 do final, era de malícia congênita. Não quer dizer que isso aqui é a linguagem da Bíblia Ave Maria. Na CNBB, era de malícia congênita. Ou seja, existe uma herança ruim. Agora, como purificá-la? Você sendo a pessoa santa. Você orando. Por quê? Mas como assim? Como que nós podemos quebrar essa herança genealógica? Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje e sempre. No Catecismo da Igreja Católica 2852, a Igreja fala assim, ao pedir que nos livre do maligno, pedimos igualmente que nos livre de todos os males, passados, presentes e futuros. Catecismo, hein? 2852. Ou seja, nós podemos pedir para Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e sempre, voltar no nosso ontem, sarar nosso ontem. Se eu sou de Jesus, a minha entrega a Jesus salva a minha árvore genealógica. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Já estamos no livro. Isso tudo está no livro. Isso é tema para mais um podcast. Meu Deus. Não vai caber. Mas falando sobre esse livro, né? Eu estou curioso aí também. Eu imagino que é feito de histórias, testemunhos, né? De graças obtidas através da oração. E antes de mergulharmos um pouquinho mais nessas páginas assim, o que te inspirou? Você no início você tinha falado assim que a sua mulher, né, a Neuzinha, ela tinha
falado justamente para você transcrever isso, né? Tornar isso uma realidade acessível para as pessoas. Foi mais ou menos esse o caminho que te fez escrever esse livro? Relutei muito para escrever, porque são muitos testemunhos, mas eu comecei contando a história que eu adaptei, coloco lá, adaptei um livro do livro do José Prado Flores, Os Esquecidos do Evangelho. Pega esse livro, Eu conheço, antigo, maravilhoso. Eu peguei a história do burrinho de Betfagé, está no capítulo 19 de São Lucas. Jesus fala assim para os seus discípulos, vão a Betfagé e vocês vão encontrar um burrinho em que ninguém montou nele, filho de uma jumenta. Desamarrai-o e trazei-o a mim. E se eles perguntarem por que vocês estão tirando o burrinho, vocês vão dizer, o senhor precisa dele. E quando estão desamarrando, perguntam, por que você está levando o burrinho? O senhor precisa dele. Liberou. Aí o burrinho foi todo chique. Enfeitaram Jesus, o burrinho com o manto de Jesus, cobriu, palmas, palmeiras, ramos, todo mundo aplaudindo, né? O burrinho voltou para casa todo feliz, faz, mãe, eu fiz o maior sucesso lá, esse domingo, lá em Jerusalém. Todo mundo me aplaudia, um cara muito chique em cima de mim, colocaram panos para eu pisar em cima, eu fiz o maior sucesso. Segunda-feira vou voltar aí lá em Jerusalém, porque eu fiz muito sucesso. Não vai não, filho, larga de besteira, larga de ser burro. Não, eu fiz muito sucesso. Aí de tardezinha ele volta moído de pancada, né? Aí mas o que foi, filho? Eu apanhei mais do que cachorro sem dono. Não entendi não, mãe. Filho, entende uma coisa. Você sem Jesus não passa de um burrinho. Você é um burro sem Jesus. A sua missão é levar Jesus, só que todo aplauso, tudo é para Ele. Ele é o Senhor. Então eu coloquei esse testemunho logo no início do livro para mostrar que a gente é só um burrinho de Jesus. Todo aplauso, todos os testemunhos que eu vou colocar aqui é como um burrinho de Jesus para levar Jesus que cura. E eu coloco aqui também, eu contei até um testemunho ontem, lá da página 89 do livro, eu coloquei interessante que eu contei um testemunho para mostrar que quando você ora, Deus quer que você ora. Os resultados dependem do Senhor. Às vezes o Senhor não permite que você veja os resultados. Às vezes você não vai ver o fruto de sua oração. João Batista não viu o ministério de Jesus glorificado. Foram contar para ele. Ou aquele que você anuncia disse, os paralíticos andam, os cegos veem, os surdos ouvem, e aos pobres é anunciado o Evangelho, que é um conta-sinal lá de Isaías, da vida do Messias. João Batista pregou e não viu. Muitas vezes você vai orar e você não vai ver o resultado, mas a sua oração não vai ficar sem resposta. Eu contei que há uns 20 anos, mais ou menos, na cidade de Catanduva, interior de São Paulo, haviam 800 pessoas no ginásio. E tinha uma senhora numa cadeira de rodas, né? Essa é a história das 3 perguntas que você faz para Jesus? Ainda ontem eu e minha esposa estava falando a respeito disso, mas continue. Aprendi isso depois, né? Agora, quando eu vou rezar com alguém, Jesus, o senhor quer curar? É sua vontade? É agora que o senhor vai curar ou depois? Aprendi. Aí, a mulher na cadeira de rodas, Jesus falou assim, pode orar com ela, ordena em meu nome que essa mulher se levante da cadeira de rodas. Como são 45 anos de missão, eu conheço a voz do meu pastor, né? E eu fiquei apertado, né? E Jesus ordena em meu nome que ela se levante. Eu cheguei perto dela, em nome de Jesus, levanta e anda. A mulher fazia força na cadeira. Em nome de Jesus, levanta e anda. 800 pessoas olhando. E ela não se levantou. E ela virou para mim e falou assim, por que eu não andei? Aí eu olhei para Jesus e pensei, agora é que a porca torceu o rabo, né? Pensei, o que eu vou fazer? Mesmo eu fico pensando, né? Aquele bicho grandão, o rabinho de porco não serve nem para banar mosquito, igual de cavalo. Coitadinho, deu uma dó de rabo de porco. Só que rabo de porco na feijoada é bom. Aí eu fiquei, nossa, o que eu vou responder?
Aí Jesus falou assim para mim, você me obedeceu, você orou. É isso que eu queria. E eu falei para a mulher, eu obedeci a Jesus. Eu orei com você. Se Jesus não lhe curou, foi por minha falta de fé. Mas eu obedeci a Jesus. Eu orei por você. Fui embora amarrotado, mais amarrotado do que maracujá de gaveta. O que você esqueceu lá no fundo da gaveta? Lá no fundo da geladeira. Uma semana depois, o coordenador, ele chama Eric. Agora não coordena mais não. Roberta, a mulher, foi no grupo de oração, andando sem a cadeira de roda. Desliguei, falei para a Neuzinha. A Neuzinha disse, vai lá para o oratório, escuta o Senhor o que quer dizer. Aí eu falei, Jesus, o que o Senhor quer dizer? Você é servo, eu sou o Senhor. Quando eu ordenar que você ore, lembre-se disso. Eu escolho se vou curar, quando vou curar é do meu jeito. O tempo é meu. Aí eu falei, não, Jesus, só podia ter. Você podia ter curado aquela hora para todo mundo ver. Né? Aí Jesus disse para mim, eu não curei aquela mulher por amor a você. Para você não ficar vaidoso. Quer dizer, se eu fosse humilde, a mulher teria levantado aquela hora. Mas Jesus, por amor a mim, por saber que eu estava sendo vaidoso, permitiu que ela fosse curada uma semana depois. O tempo é de Deus. Então Jesus não quis. Então aprendi isso, né? Que quanto mais humilde, quanto mais destituído você quiser ser destituído de louvor, de aplauso, de glória, mais Deus te usa. Deus resiste aos soberbos e revela a sua graça aos humildes. Tem mais algum testemunho que você pode dar? Porque, gente, a gente escuta isso e o coração da gente é tão bom ouvir, é tão maravilhoso ouvir, porque a nossa fé, ela vai sendo alimentada. Tem um do Lindomar. Tem um outro aqui que é do Adilberto, que é o que ressuscitou, mas esse deixa para uma outra ocasião. Mas esse do Lindomar, eu gostaria de falar que está aqui no livro, esse testemunho é especial. E eu vou dizer por quê. O Lindomar, isso aconteceu na cidade de Miguelópolis, interior de São Paulo, que é uma cidade onde tem um santuário dedicado a São Miguel. Na entrada da cidade tem uma grande estátua de São Miguel. A cidade é dedicada. Lá tem um padre amigo meu que é até exorcista. Padre muito bom na cidade de Miguelópolis. Padre bom mesmo. Simples, sim, mas muito bom. Muito de Deus. E há 18 anos, eu fui pregar nessa cidade e tinham 2 paralíticos no corredor central. Um deles era o seu negrão, branquinho, assinatura. O primeiro negrão branco que eu vi na minha vida. A gente não tem racismo nenhum, mas para dizer que era a assinatura dele. A gente ama as pessoas, independente de raça, cor, religião. Tudo a gente ama do mesmo jeito, a gente não exclui ninguém. E o seu negrão, ele tinha obrigado as 2 netas, que eram adolescentes, a levarem ele, porque ele disse, eu não vou morrer na cadeira de rodas. 77 anos de idade, tinha caído, quebrado a coluna, o fêmur e os ossos da bacia. Humanamente era impossível andar. Ele foi com a cadeira motorizada para a igreja e obrigou as netas que não acreditavam em Deus mais, devido ao genro que era ateu, influenciou as filhas. Mas elas foram obrigadas a levar o avô, não tinha quem levasse. E ao lado do seu negrão tinha outro paralítico, que era o Lindomar, 30 anos de idade. E o Lindomar tinha um tumor que tinha aparecido na coluna, tinha tido uma intervenção já, tirado parcialmente o tumor, ele ficou com as pernas paralisadas. E eu olhei para Jesus e perguntei, Jesus, no Santíssimo Sacramento exposto, o senhor quer curar esses 2? Vou curar um deles agora. Eu não tive dúvida, 77 para 30. Já fui direto no Lindomar. Quando eu cheguei perto do Lindomar, Jesus falou assim, não é ele. Diga para ele que o dia que ele entregar o coração para mim, eu vou curá-lo.
Interessante palavra de ciência é o seguinte, você começa a falar, Jesus fala mais detalhes. Aí que eu comecei a falar, olha, Jesus não vai te curar agora, porque se Jesus te levantasse, você voltaria para o pecado. Entrega seu coração para Jesus e você vai andar. E para mostrar que Jesus é poderoso para curar, em nome de Jesus, levanta e anda. O seu negrão levantou. As duas netas, que eram céticas, caiu no chão chorando, Deus existe, gritando, Deus existe. Aí tá bom. Ao ano passado eu fui em novembro, na mesma cidade, passou 18 anos, eu fui em novembro, na mesma cidade do ano passado, 2023, eu fui na cidade de Miguelópolis, aí eu pude colher o nome das pessoas, encontrei as duas netas que se converteram, uma delas já era ministra de Eucaristia, não tão jovens mais, né? E eu fiquei sabendo da história do Lindomar. Em março desse ano, o Lindomar foi na cidade de Uberaba, que eu fui pregar lá, ele deu testemunho. Aí eu fiquei sabendo do restante da história do Lindomar, porque em março desse ano ele contou o testemunho dele. Ele disse que voltou para casa bravo, e a mulher dele, dirigindo o carro, é verdade. Se Jesus te curasse, você voltaria para o pecado. Você não era fiel. Foi falando. Entrega seu coração para Jesus, faça como o pregador disse. Você viu que Jesus curou aquele homem muito mais velho que você? Muito mais difícil o caso dele. Jesus curou ele pode curar você. Obedece a palavra. Entrega seu coração para Jesus. A mulher pregou a palavra no caminho. Mas eu nem sei rezar. É o seguinte, ela ia trabalhar na usina. Miguelópolis, ele morava em Garapava. Garapava fica quase divisa de São Paulo com Minas, na Via Anhanguera. 80 quilômetros, que era mais ou menos de Garapava, de Miguelópolis. Ela ia trabalhar na usina e deixava ele com a comida toda arrumada e deitado na cama. E ensinou ele a rezar o rosário. Ele dormia no meio do rosário, achava aquela coisa chata. Mas o rosário é assim. Quando você aprende a rezar, você não consegue ficar sem mais. Foi pegando gosto. Um dia, eu senti que Nossa Senhora, no meio do terço, falava com ele, no meio do rosário. Você quer que eu te leve ao meu filho Jesus? Quem tem Maria não fica sem Jesus. Aí, sim, naquele momento ele experimentou a presença de Jesus no quarto. Ele chorava e dizia, Jesus, agora te conheço, você existe. A minha alma era paralítica. O mais importante eu recebi agora. Aí naquela semana seguinte, ele teve que voltar ao médico sentindo dor onde era o tumor. O médico removeu o restante do tumor e disse, você não tem mais ligação da medula espinhal, você nunca mais vai andar. Eu falei, não. Eu vou andar porque eu entreguei meu coração para Jesus. E Jesus me prometeu que o dia que eu entregar meu coração para ele, eu vou andar. Uma semana depois, da convalescente, da cirurgia, ele sentiu as pernas. Começou a mexer as pernas. A mulher ia sair, ele exercitava sozinho. Um dia, a esposa chegou, ele tinha improvisado umas muletas, estava em pé na entrada do quarto para receber a esposa de tarde. Aí começou a andar com os passinhos bem miúdos, de andador. Olha, eu falei assim, mas mesmo assim eu estou em pé. Me leve a uma igreja, ele levou no santuário que tinha um momento com o Santíssimo Sacramento, que tinha aquele passeio com o Santíssimo. Não, eu já vou agradecer, eu estou em pé. Se eu não estou andando direito, mas estou em pé. E ele foi, como o doutor ficou na entrada, porque muita dificuldade de locomoção ainda. Quando, de repente, ele sente o menino batendo nos ombros dele. Assim, o que foi, menino? Você esqueceu o seu andador lá na entrada da igreja. Ele não viu a hora que estava curado. Jesus. Em maio desse ano, o Lindomar comungou na missa e morreu infartado. Com a Eucaristia. Lá na cidade dele. Em maio desse ano. E ele já era pregador da palavra, né? Olha o que Jesus faz através do ministério da gente. Tirou a pessoa da paralisia, mas uma paralisia de vida. A maior cura que Jesus pode fazer é a gente ir para o céu santo. Imagina você morrer com Jesus Eucarístico dentro de você, meu Deus do céu. A maior cura que o Lindomar teve não foi as pernas que andaram.
foi o coração dele que se tornou de Jesus. É desse livro aqui. Jesus amado. Roberto, eu marquei aqui. Você tem um ministério dado por Deus. Você é o burrinho. Quando a gente escuta você, é uma realidade em muitos lugares do mundo. A pessoa está debilitada, tem uma causa grave, uma situação na vida dela ou na vida da família, mas não tem alguém para rezar. Procura. Aí as pessoas, às vezes, nem encontram nem o sacerdote, porque às vezes, né? Ou um leigo. Essa pessoa, o que ela pode fazer diante de um impossível, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, não tem ninguém para rezar por mim. Eu queria tanto conhecer o Roberto, eu queria tanto um Roberto aqui. O que essa pessoa pode fazer? Pode acontecer esse milagre pela oração sem que uma pessoa venha rezar por ela? Como que ela pode alcançar esse milagre? Não tendo a possibilidade de receber uma oração como essa. Olha a palavra de Isaías 65, 24, diz assim. Interessante, essa palavra é muito boa. Antes mesmo que me chamem, eu lhes responderei. Estarão ainda falando e já serão atendidos. Então, Jesus, ele quer só que você ore. Estarão orando e serão atendidos. A oração é a minha união completa com Deus. Quando eu oro, a minha alma se une à de Jesus. E a oração é impressionante que quando você ora, é como você estivesse numa viagem, aproveitando o caminho. Eu me lembro quando meus filhos eram pequenos e a gente ia passar férias na casa do meu sogro, lá ele ia para a fazenda, pescar, ia fazer tudo quanto é coisa boa de fazenda, andar a cavalo. E já no caminho, 140 quilômetros, já ficava 10 quilômetros que andava, adivinha qual que era a primeira pergunta que os filhos faziam? Vai demorar? Vai demorar, tá chegando? Tá chegando. Aí eu pensei, puxa vida, eu tenho que ensiná-los a aproveitar a viagem. Aí eu fui ensinando a eles nesse tempo, assim, lá tem muito ipê florido, rosa, roxo, branco, amarelo. E eu fui, quem achar o mais bonito vai ganhar R$1. Aí, agora vocês vão achar formas nas nuvens. Lá, um bichinho, um cachorrinho e tal, né? Quando viu, tinha chegado. Nossa, pai, que viagem boa. Quando você ora, você já está aproveitando a viagem. E Deus está preparando você para a chegada, para receber aquilo que Ele vai lhe dar. A oração é como aquela passagem do capítulo 18 do Evangelho de São Lucas, né, quando Jesus... a introdução do médico São Lucas é formidável nessa passagem. É formidável a introdução. Quer ver? São Lucas escreve assim. Propôs-lhe uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Vai contar a história de uma viúva que vinha no juiz, faze-me justiça contra o meu adversário. O juiz, qualquer semelhança com o Brasil, não tem nada a ver, era iníquo, né? Não tem nada a ver com a Suprema Corte, não, o juiz iníquo, que é ditador, não tem nada a ver com o Brasil, não, tem nada a ver. É esse juiz que não presta aqui, tem nada a ver com a nossa realidade, não. Então, eles batiam na porta do juiz. E esse homem não temia Deus, porque se sentia Deus. Tem pessoas que vestem a toga, se sentem Deus. A mão de Deus vai pesar sobre essas pessoas que estão pisando na Constituição. A mão de Deus, eu tenho dó dessas pessoas que pensam que são Deus e se fazem de Deus. Eu tenho pena dessas pessoas. Misericórdia. Oro muito por elas, porque nós somos um povo amoroso e pacífico. Mas eu tenho dó dessas pessoas que se servem daquilo que é o seu poder humano para fazer o mal. Eu tenho dó. Para fazer a mentira, para promover a mentira. Eu tenho dó do final da vida dessas pessoas. Que convertam, que Deus as cure, que Deus as perdoe,
que Deus faça elas felizes, antes que seja tarde. Né? Aí, aqui a palavra diz assim, que da mesma forma também ela vinha batia. Aí o juiz diz assim, eu não temo homens, mas essa vilma está me importunando, vou fazer-lhe justiça. Ou seja, por que Deus demorou? Aí ele vai falar assim, prosseguiu o Senhor, ouvis o que diz esse juiz injusto? Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que estão clamando por ele dia e noite? Porventura tardará em socorrê-los? Digo-vos, em breve fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, achará fé sobre a terra? Ou seja, Deus, ele muitas vezes não nos atende imediatamente, porque enquanto estou orando, estou recebendo milagres. Não é só a chegada da viagem. A minha viagem no caminho já estou sendo feliz. Quando eu oro, eu recebo mais graças, porque minha alma já se une a Deus. Ele já está me preparando para receber. Por isso, quando a gente ora, você vai orar para obter os milagres de Deus. Mas, primeiro, humildade. Saiba que muitas vezes Deus vai nos testar. Segundo, resiliência, que é uma palavra que é uma perseverança no meio do sofrimento. Resistir, não desistir. Primeiro é humildade, segundo é resiliência, resistência, não desistir. Esperar, não perder a esperança, não parar de orar, continuar orando, porque o resultado virá, não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. O padre Duarte, lá mesmo, ele deu um testemunho, eu conheço onde ele mora, lá em Portugal. Ele rezou 15 anos para uma pessoa da sua família se converter. Já tinha feito de tudo, ele já tinha mandado cartas, conversado, não adiantava. Então ele passou a rezar 1/3 por dia por essa pessoa. Depois de 15 anos rezando 1/3 por essa pessoa, hoje essa pessoa tem comunhão diária e confissão semanal. Ou seja, a oração, muitas vezes nós não recebemos imediatamente, e a Bíblia está cheia de exemplos, como Marcos 8, 22 a 26, aquele cego lá de Betsaida, Jesus segura na mão dele, leva para fora da aldeia, passa a saliva nos olhos, pergunta, você vê alguma coisa? O cego levanta os olhos e fala, vejo os homens como árvores que andam. Jesus impõe as mãos e ele vê distintamente de longe. Jesus rezou 2 vezes para o cego enxergar. E nós, então? Às vezes, eu tenho que rezar 2 vezes, 3 vezes. E lá em Marcos 2 também, o paralítico descido pelo telhado. Primeiro, Jesus perdoa os pecados. O sacramento da confissão. Em muitos lugares, eu falo assim, você não vai ser curado enquanto não se confessar. A situação também de Paulo, né? O espinho na carne, né? Que ele pede várias vezes para ser curado, a tua graça me basta. Para que ele não fosse levado ao orgulho, né? Eu me lembro que uma cidade lá do interior do Paraíba, um senhor com câncer veio me procurar. Quando eu pus as mãos sobre ele, eu falei, há quanto tempo você não confessa? Há 30 anos. Veio para a mulher dele. Mas ele nunca precisou de confissão, não. Ela, Aí eu falei assim, olha, se confessa, porque se o senhor morrer em pecado mortal é inferno. Catecismo da Igreja Católica, 1035. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal, após a morte, descem imediatamente aos infernos. Catecismo 1035. A alma está inimiga de Deus. É como Herodíades, capítulo 6 de São Marcos. Herodíades não queria a verdade. Quando a pessoa está enfronhada no pecado, você fala a verdade, ela quer te matar. Por que o Herodes prendeu João Batista? Porque disse, não te é lícito tomar a mulher do teu irmão, Filipe. Ela estava em adultério. O que fez aquela mulher, Herodíades? Bolou a morte de João Batista. E a filha de Herodíades, outra burra, trocou metade de um reino por a cabeça de um justo. Olha o que o pecado faz. A pessoa fica tão enfronhada no pecado, tão bitolada,
que ela não quer a verdade, é que ela é o prazer de rainha. E me torno como o demônio, fala, sereis como deuses, sereis como reis. Então Herodíades não queria sair do pecado. Ela queria a sua vida confortável de rainha. Então a pessoa que está no pecado, que está numa opção de vida errada, ela não aceita que você fale a verdade. Ela te crucifica, que é a sua cabeça. Porque ela não quer a verdade. Então a alma está inimiga de Deus. E se a alma morre inimiga de Deus, é inferno. Porque a pessoa fez opção para aquilo ali. Ela não quer. Sabe que é errado, mas não quer. Sabe. E persegue quem fala a verdade. Persegue. Vai contra a pessoa que fala a verdade. Por quê? A alma está inimiga de Deus. Eu me lembro que eu falei para ele tudo isso sobre confissão. Aí a mulher dele falou assim, olha, velho, se você não confessar, imagina se você morrer essa noite, o diabo vai te carregar para o inferno. Vira para lá, sua boca de túmulo. E eu falei assim, é perigoso. Aí ficou bravo comigo. Você não é pregador, não, é pregador de eu pregar prego na parede. Fui embora, nervoso. No domingo ele voltou. Gente, eu caí na risada. A mulher dele falou assim, Roberto, ele estava com câncer na próstata. Acabou o xixi miúdo. Depois que ele saiu da confissão, ele foi confessar no sábado. Ele gastava 10, 15 minutos, ele ia para o médico, ele ia na quarta-feira, ele ia passar sonda. Porque ele não estava conseguindo, porque não pode nem fazer operação, só ia passar uma sonda para tirar o líquido. Ele está fazendo xixi normal. Ele foi confessar, saiu do confessionário, foi no banheiro, fez xixi normal. O coordenador da comunidade, na quarta-feira, liga para mim. Roberto, a mulher dele disse que ele foi ao médico. Quando contou para o médico que estava fazendo xixi normal, eu falei, não pode. Fez uma ultrassonografia, fez o exame, não tinha mais câncer na próstata. Foi curado por Jesus ao sair do confessionário. E tem gente que foge de confessionário. E tem padre que fala que não precisa confessar pecado grave, que não existe pecado mortal. Vai contra o magistério da igreja. Padre que fala que não existe pecado mortal não deveria ser mais padre. Me perdoa. Me perdoa, então você volta para o seminário. A missão de um sacerdote é ser como São João Maria Vianney. Celebrar e confessar. E não ter preguiça de se confessar. De confessar as pessoas. E confessar também. Porque a confissão é o banho da alma. Você não tem que tomar banho todo dia? Eu tomo 2 vezes. A nossa alma também precisa de tomar banho. Ah, você confessou esse mês, para que confessar de novo? Eu estou sujo. Você vai me julgar ou você vai me absolver? Sensacional. A gente percebe assim que, né, o milagre, os sinais que acompanham o seu ministério, a vida pública de Jesus, a Bíblia nos relata isso, né? Mas a trajetória até se chegar nesses milagres é tão grande quanto os sinais e os milagres, né? Perseguição. Melhor coisa do mundo é isso. Você não vive sem perseguição. Mas eu tenho 2 perseguições muito boas no meu ministério, maravilhosas, né? Logo no início do ministério, eu vou, para a gente ir concluindo, logo no início do meu ministério, em 81, eu já era pregador de referência em Goiás para rezar para a cura, acontecer, os milagres aconteceram. Aí começaram a surgir um monte de fofoca. O diabo surge de fofoca de onde você menos espera. Tanta pessoa falando mal, falando que eu quero o aproveitador das mulheres. Claro, meu homem velho eu era muito mulherengo mesmo, né? Não podia ver rabo de saia. Mas eu mudei, converti. Jesus me converteu. Aí um dia o meu coordenador, Sebastião Bernardino, que era muito bravo, me chamou lá no escritório. Olha, eu disse, olha, Beto, estão falando muito mal de você. Quer que você venha aqui para você se defender. Eu fui no caminho, preparando. Quando eu pus o pé na porta do escritório dele, Jesus falou assim para mim, não se defenda. Mas Jesus, faça silêncio. O Sebastião derramou, contou tudo, sabia que era do homem velho. Aí eu falei para o Sebastião, o que você tem a falar? Eu não vou me defender. Então você está proibido de pregar. Sim, senhor, vou obedecer. Mas o tempo vai dizer. Fiquei 2 anos e meio no grupo de oração sentado sem pregar.
Eu chorava. Me chamava, não posso pregar. Ninguém sabia por quê. Eu não contei também. Ficou entre eu e o Sebastião, mas algumas pessoas da equipe sabiam que eu não podia pregar. Casei com a Neuzinha, veio a primeira filha. Quando fui em 1984, o Sebastião ligou lá em casa, Roberto, eu quero que você venha fazer a pregação no ginásio Rio Vermelho, 9 horas da manhã, no Encontrão de Goiânia. As lágrimas começaram a descer. Bem, não estou entendendo. Eu estou proibido de pregar? Não, mas quem te proibiu te chamou para pregar. Terminou a pregação, o Sebastião me abraçou e disse assim, eu quis testar se o seu ministério era autêntico. Porque como Jesus estava te usando com muito milagre, se você não me obedecesse, eu sabia que o seu ministério não era de Deus. Um amigo nosso, que era o Zé de Moura na época, você não sabe quem é, ele era do grupo de oração, um homem usado com milagre, como Deus me usava também. Ele recebeu a mesma proibição de Sebastião. Só que na época ele abriu uma igreja protestante e se tornou pastor. E quando foi também em 2001, algumas pessoas disseram para mim assim, pessoas importantes, Roberto, você reza muito para a cura, nós queremos que você não reze para a cura. Na época eram 2 pessoas do Conselho Nacional da Renovação Carismática, em 2001, lá em Aparecida, dizendo que eu rezava muito para a cura. Eu falei assim, quer dizer que na Renovação Carismática eu vou ser cursilista? Os homens passam, hoje eu tenho comunhão com a renovação e tudo. Mas na época era inveja. 2 pessoas do conselho vieram, em nome do conselho, dizer que era para eu parar de rezar para a cura das pessoas. Eu falei assim, eu não vou parar de rezar para a cura, porque esse é o meu ministério. Porque no ano anterior eu tinha feito uma pregação no Encontrão, no Congresso Nacional, e depois só veio perseguição. Aí eu veio para uma dessas pessoas, o seu ministério é muito parecido com o meu. Você vai ser o próximo perseguido, viu? Pode preparar. Sabe quem é essa pessoa em 2001? Adivinha que é essa pessoa que o nosso ministério é muito de irmão. Adivinha quem era? Eu tô pensando. Pode falar, ele mesmo que você está pensando. Daqui do Paraná? É. O Ironi. Ironi Spudaro. Meu povo foi tão perseguido, né? Ou seja, você que reza para a cura, você sempre vai ser perseguido, mas o mais importante é que eu estou em unidade com o meu bispo, Dom João Justino. Onde eu vou, eu tenho carta de envio dele e do meu pároco, que é o vigário-geral de Goiânia e pároco da catedral. Então, onde eu vou, eu tenho carta de envio do meu bispo, eu tenho autoridade do meu bispo que me envia, eu estou unido à igreja. Podem me perseguir, mas eu sou obediente. E tem certos momentos que você nota que é poder humano. Tem certas ordens que são ordens humanas. Infelizmente, tem vários coordenadores, me perdoe dizer, que se serve do seu poder temporário para perseguir quem é servo de verdade. Escuta, coordenador, você vai passar. Seu poder humano vai passar. Mas a unção divina não desaparece em quem é humilde e obediente. Lembre-se disso. Quando você persegue, você não está fazendo a vontade de Deus, a quem é legitimamente servo do Senhor. Amém. Amém. Maravilha, acho que tá bom, né? Nossa, gente. Vamos continuar bebendo, vamos passar um final de semana só de podcast, retiro espiritual com o Roberto Tanus. Meu Deus, E esse livro as pessoas adquirem? Esse aqui eu estou dando de presente a Juliane e ao Paulo. Olha que maravilha. Aqui é um livro realmente prático, com muita... Aí eu conto, inclusive, dentro dele, como você orar para os espíritos de enfermidade, uma experiência que eu tenho de você orar, que tem certas orações, que Jesus, por exemplo, no capítulo 18 do Evangelho de São Lucas, ele expulsa o demônio de uma mulher que detinha ela curvada há 18 anos. Imagina, 18 anos. Dentro da sinagoga, Jesus expulsou o demônio e a mulher reergueu. E no capítulo 9 do Evangelho de São Marcos, aquele menino epilético tinha todas as sintomas de epilepsia. Jesus vira para o demônio e diz assim, demônio surdo e mudo, eu te ordeno, sai dele e não torne a entrar. Como que Jesus expulsou o demônio? Surdo e mudo. Santo Afonso Maria Ligório
diz que existe um demônio surdo e mudo. Um demônio mudo que impede a pessoa de se confessar. Cobre a pessoa de pejo, de vergonha na hora de confessar. Um demônio mudo, que emudece. O demônio mudo que entra no casamento, bastaria o marido pedisse perdão, me perdoa, meu amor. Bastaria que a mulher dissesse, eu te perdoo, e deixaria de ser dois inimigos debaixo de um mesmo teto. Um demônio que emudece. Um demônio que está ali para atormentar. E nós temos que identificá-lo onde está na nossa vida esse demônio mudo, esse espírito de enfermidade. Então, nesse livro eu ensino também. Como você orar em cima desse tipo de demônio que quer emudecer você, que quer causar medo em você, que quer causar ansiedade em você, que quer causar suicídio, que vem pensamento de suicídio em você. Como identificar? É um livro prático que vale a pena você ter em mãos. Maravilhoso. Roberto Tanus Oficial. No Instagram tem nosso link. Tem aquele livro aqui mesmo. Aqui. Se puder dar um close aqui. Aqui nessa parte de baixo tem aqui o Instagram, Roberto Tanus Oficial. Também vocês podem fazer edição no vídeo. Sim, sim. E nas redes sociais também você se comunica bem, né? Sim. Comecei na pandemia, né? Devagarzinho, estou indo devagar, porque o meu ministério não pode ser esse de tete a tete, de estar junto, porque quando você está junto, você tem mais compaixão, você tem misericórdia, e o canal do milagre é o amor. Vamos repetir isso? O canal do milagre é o amor. Quando você está junto, você ama, você vê a dor do outro. Claro que online Deus usa muito, mas o meu ministério eu gosto muito de estar no lugar das pessoas, nos locais, nas cidades. Por quê? O canal do milagre é o amor. Você olha, vê a dor do outro, e você ama. E o amor, Deus é amor, o amor de Deus passa para você e vai na pessoa e cura e liberta. Amém. Amém. Deus seja louvado, né, João? Glória né, João? a Deus, maravilha, abastecidos por essa graça. Abastecidos, alimentados, Obrigado. meu Deus. Obrigado por ter escutado esse pobre servo. Maravilhoso. Deus ilumine o seu ministério, continue frutuoso por mais 50. Amém. A graça de Deus, seguindo até o fim. E eu quero também aproveitar e dizer para você que está assistindo, né, esse podcast, que você possa compartilhar. As pessoas precisam ouvir isso, pessoas precisam saber que Deus está vivo, nosso Deus não está morto, Ele age. E muitas pessoas olham para o Roberto, como ele mesmo falou, né, um pobre miserável. Deus usa, Deus se utiliza. Tem muitas pessoas que falam assim, eu acho que isso aí é mentira, eu acho que isso é invenção, né, João? As pessoas são descrentes, né? Tem muitas pessoas que duvidam. E nós estamos aqui para dizer para você, não. Ontem na catedral, eu pude ver, né? Nós estivemos ontem, o João assistiu lá de Cianorte, mas aquelas pessoas ali machucadas, elas se levantavam da frente do Santíssimo, depois de receber a oração ali do servo, juntamente com o Roberto, o semblante delas. Já é um grande milagre, as pessoas tristes, entristecidas, você vê que Deus está agindo. Então, compartilhe esse podcast, mande para as pessoas, porque através desse podcast os milagres também podem acontecer, né? Então, Roberto, muito obrigado. Nós teremos, assim, a segunda, a terceira, né, dessa daqui, para a gente continuar. Até aqui teu livro da inveja, que é o Caruncho da Alma. O Caruncho da Alma. A gente podia, quando você voltar, porque o Roberto vai voltar, viu, João? Vamos ter aqui um trabalho com casais, com a graça de Deus aqui em Maringá, e a gente marcar um podcast para falar mais sobre aquele livro, que é muito importante, porque às vezes as pessoas estão definhando e elas não sabem identificar. E como também trabalhar sobre a inveja que nós sentimos e a inveja que os outros têm. A gente vai fazer o podcast desse livro também. Então, Deus abençoe, Roberto, você, adoce, Neuzinha, a sua família, e mais vezes nós estaremos juntos. Ore Reze por pelo nós. Roberto. Ore por nós. Reze porque ele precisa. É perseguido. Ele não falou tudo, não, mas é um homem perseguido. João, grande abraço a todos. Graças a Deus estivemos juntos, né? E até uma próxima oportunidade, sempre com grandes personalidades, homens e mulheres de Deus que fazem diferença no raio de luz, fazem diferença na vida do povo de Deus. Um grande abraço, um prazer, uma alegria estar com vocês. Deus abençoe. Vamos rezar, porque olha aqui, ó, o poder milagroso da oração. Quer ver milagre? Comece a rezar. Compre o livro, saiba aqui os passos e você vai ver na sua família. Deus te abençoe.